Como você reagiria diante de uma situação complicada? Imagine alguém chegando perto de você nesse exato momento, discutindo, brigando, te provocando, te constrangendo em uma situação meia complicada. Qual seria a sua resposta? Você é da turma daqueles do toma lá, da cá? Daqueles que dizem fala o que quer e ouve o que não quer? Daqueles do tipo assim, eu não levo desaforo para casa. Qual desses três você faz parte? A Bíblia nos orienta a termos sempre uma resposta branda, tranquila, uma resposta que vai fazer com que a situação mude totalmente. Provérbios capítulo 15, verso 1, Salomão escreve as seguintes palavras: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Em outras palavras, uma resposta tranquila, serena, mansa, ela vai espantar, desviar a raiva, a ira, o rancor, as agressões verbais, ela desvia tudo isso. Mas uma palavra dura, ou seja, uma resposta grosseira, uma resposta à altura da ofensa, ela vai fazer com que a ira aumente ainda mais, que a briga, a confusão se aprofunde ainda mais, que tudo se complique mais profundamente. Nós vamos começar essa semana falando sobre algo muito interessante e especial para a nossa vida. Qual de nós, vamos ser sinceros, que nunca respondeu alguém à altura? Qual de nós que nunca virou para alguém e falou com ele exatamente aquilo que ele não queria ouvir por ter te falado aquilo que você não deveria ter ouvido? Ou seja, quem fala o que quer e escuta o que não quer. Essa é a nossa ideia, essa é a nossa tese e essas geralmente são as nossas respostas. Do tipo, eu não levo desaforo para casa. Às vezes, quando nós somos provocados, ofendidos, magoados, nós somos tomados por o desejo de dar o troco. E é natural, somos ser humano. Somos tomados pela vontade de descontar, de fazer justiça com as nossas próprias mãos, ou no mínimo, com a nossa própria boca. Falar aquilo que nós achamos que aquela pessoa merece ouvir. Em outras palavras, pagar com a mesma moeda. Hoje, segunda-feira, o início de uma semana poderosa para mim e para a sua vida. Uma semana que talvez seja uma semana repleta de decisões. Repleta, talvez, de situações que irão exigir de nós um posicionamento conforme a sabedoria milenar nos orienta. E a sabedoria milenar, que é a palavra do nosso Deus, ela nos ensina a resposta branda. O que é uma resposta branda? Serena, tranquila, com temperança, como diz o apóstolo Pedro, respondendo a cada um conforme houver necessidade. Temperança, domínio próprio, tudo isso, mansidão, são frutos que vêm do Espírito Santo. E só através dele é que nós teremos a força necessária, a capacidade para nos adequar a justamente o que a palavra nos orienta. A ideia geral é que responder à altura sempre nos dá aquela falsa sensação de satisfação, de desabafo, aquela
Aquele sentimento de mostrar para o outro que você não está abaixo dele, que ele merece ouvir de fato, às vezes merece sim ouvir e ouvir à altura. Só que essa é a minha justiça e a sua justiça e a justiça de Deus. Será que nós estamos entregando nas mãos dele para ser o nosso justo juiz ou queremos vingança? A palavra de Deus diz que a vingança vem do Senhor. Que não deixe a sua ira ela tomar lugar no seu coração. E sim, há um destino para ela. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Então, para que nós consigamos ter umas reações diferenciadas de acordo com o que a palavra nos ensina, nós temos algumas observações para nós fazermos hoje. O capítulo 15 de Provérbios, no verso 4, ele vai dizer que a língua serena é árvore de vida. A língua serena é árvore de vida. É necessário nós termos a atenção de não responder a ninguém à altura, por mais que ela mereça, pelo seguinte: a palavra serena, ou a língua serena, ela é árvore de vida. Normalmente, a maioria das vezes, por que não dizer praticamente 90% das situações, pessoas feridas ferem outras pessoas. Pessoas maltratadas maltratam outras pessoas. Pessoas machucadas machucam outras pessoas. E muitas das vezes elas querem descarregar a sua ira, a sua frustração, o seu sentimento de inferioridade em cima de outras pessoas. E muitas das vezes essas pessoas é exatamente eu e você. Somos nós. Então qual vai ser a nossa reação? Teremos a oportunidade de ter uma língua serena e trazer vida para essa pessoa, ou debatermos com ela e a tratarmos no mesmo nível e matarmos ainda mais o que já está praticamente morto dentro dela, que é a credibilidade em Deus e também no ser humano. A palavra branda, ela desvia o furor. Já aconteceu com você de alguém chegar gritando, agredindo em palavras, e você responder ela com carinho, com calma, e aos poucos o tom de voz dessa pessoa vai diminuindo e ela fica mais tranquila? Quanto mais gritado você responde a alguém, mais complicado vai ficar a situação. No verso de número 7, Salomão escreve que a língua dos sábios derrama conhecimento. A língua dos sábios derrama conhecimento. E conhecimento só vem da boca do nosso Deus. Dele vem a sabedoria. O entendimento e o conhecimento vêm da sua boca. Como nós iremos transmitir o conhecimento de Deus para outras pessoas e ensiná-las que há o Espírito Santo, que é capaz de introduzir na nossa alma os seus frutos para nos fazer pessoas melhores, tirar toda angústia, toda tristeza, toda marca que a vida ou as outras pessoas deixaram em alguém e curá-las através da palavra, se nós não colocarmos em prática o conhecimento da palavra de Deus na vida dessa pessoa. No verso de número 23, diz assim: o homem se alegra em dar a resposta adequada. A Bíblia diz também em Provérbios que uma palavra dada
no momento certo, ela é como maçã de ouro servida em bandeja de prata. No primeiro verso, que é o verso primeiro, que nós citamos, capítulo 15, ele deixa claro que a resposta branda, ela vai desviar. O que seria desviar? Ela vai jogar a raiva, a ira, o rancor, a mágoa, as frustrações, o sentimento de inferioridade para bem longe daquela pessoa. E ela vai se acalmar e nos tratará, no mínimo, com mais educação e respeito. Agora, o que é curioso notarmos é que a palavra furor, no original grego em que fora, aliás, no original hebraico em que foi escrito Shema, que pode também ser traduzido por ira ardente, raiva, veneno nos lábios, ou seja, uma pessoa iracunda, que Provérbios diz para nós passarmos longe delas. Mas às vezes elas cruzam o nosso caminho. Quando elas cruzarem o nosso caminho, é necessário nós sabermos como agir em relação a elas. Significa que a palavra certa, o que é uma palavra certa? Branda, gentil, amorosa, tranquila, suave. Todas as vezes que você responde a alguém com mansidão, com temperança, com tranquilidade, com gentileza e educação, você desarma esse tipo de gente. Pessoas grosseiras, iracundas, pessoas que têm uma raiva ardente do mundo, de Deus e de todo mundo, das pessoas em sua volta, você consegue desarmá-las porque a gentileza, o amor, faz a diferença na vida de quem ouve e na vida de quem fala. Ela tem a capacidade de diminuir consideravelmente a raiva daquele com o qual caça briga com você, caça confusão com você. Por exemplo, no trânsito, nós passamos por isso todos os dias, no trabalho, na escola. Então, em vários lugares nós trombamos com esse tipo de gente. Pessoas totalmente desequilibradas ou amarguradas de alma, que querem descarregar nos outros as suas frustrações. E qual será a nossa reação? Mas, para termos reações adequadas, conforme a palavra do Senhor, só com a ajuda do Espírito Santo. Pois bem, a imagem que o verso transmite é de uma conversa, pois inicia falando resposta. Então significa que é um diálogo, é uma conversa. Só que muitas das vezes esse diálogo ele se transforma em diágolo, porque muitas das vezes a intenção da pessoa é brigar, é extravasar, é ir para o braço, é ofender, é machucar com suas palavras. Se pudesse, mataria naquela situação. Mas quando nós olhamos a fundo, seria possível um diálogo mais tranquilo com essa pessoa. É possível fazer a diferença com essa pessoa. Analisa bem comigo. É um diálogo, uma conversa. Ainda que seja com os nervos à flor da pele. De um lado, existe alguém raivoso, bravo, invocado da vida. Do outro lado, existe outra pessoa, com gentileza, com amor. Enquanto uma transmite palavras ofensivas, duras, em contraversão, tem alguém com o coração disposto a ser um pacificador,
Alguém que vai transmitir a paz de Cristo para a vida daquela pessoa. Então, há alguém enraivecido, nesse contexto, uma pessoa gentil e amorosa. Pode diminuir a intensidade do nível da raiva dessa pessoa, da mágoa, do rancor, sei lá, que tipo de sentimento negativo ela vai ter dentro dela. Mas o que ela queria descarregar em cima de alguém com essas palavras de gentilezas já não conseguirá mais. E pelo contrário, vai trazer alívio para o coração dessa pessoa. Algumas lições, duas em especial claras, aqui é a seguinte: primeiro, cultive respostas brandas quando provocado, criticado ou mesmo humilhado. É fácil, gente? Claro que não. Claro que não. Alguém nos humilha, alguém nos provoca, alguém nos critica, alguém nos aponta, alguém nos ofende porque somos seres humanos. Só que uma das coisas interessantes que eu aprendo e aprendo muito nesta palavra é que eu e você não devemos entrar em guerras que não são nossas. Tiago Brunet, ele sempre cita essas palavras em suas aulas. Não entre em brigas que não são suas, em guerras que não são suas. Se a pessoa está com problema com ela, com a sua vida, com o que ela passa, eu não tenho que entrar no meio dessa briga. É porque ela está amargurada que eu vou ficar amargurado. Não é porque ela está ferida que eu vou ficar ferido. Não é porque ela é uma pessoa machucada que eu irei me machucar. Então, os meus sentimentos, as minhas emoções têm que estar blindadas, mas blindadas através da presença do Espírito Santo que me capacita a agir dessa forma. Então, quando provocado, criticado, humilhado, ofendido, busque em Deus forças para ter a resposta certa, no tom certo e na hora certa. Lembre-se, uma palavra dada na hora certa é como maçã de ouro servida em bandeja de prata. Use palavras que colaboram para que haja mais paz, perdão e compreensão. Muitas das vezes, o que essa pessoa precisa é apenas um desabafo, para que ela tire o peso que há na sua alma, o peso que está sobre as suas costas, e quem sabe você, ao respondê-la com amor, com gentileza, a ser longânimo para com ela, você não será um instrumento que Deus irá usar para mudar a história dessa pessoa. Segundo, aprendizado, cuidado com o furor. Porque da mesma forma que você pode ser a vítima, amanhã você pode ser o vilão. Quantas vezes nós deixamos a raiva acender dentro de nós de tal forma que perdemos o equilíbrio e começamos a gritar, a ofender, a criticar, a apontar, a ferir as outras pessoas. Muitas das vezes nós passamos de vítimas para vilões. Então, cuidado com o furor. Não permita que a sua indignação com alguém se transforme em uma imensa intensidade e você se torne uma pessoa iracunda, rancorosa, que quer machucar todo mundo, descarregar em todo mundo as suas frustrações e os seus traumas. Cuidado! Não permita que uma ofensa gere em você uma amargura. Não permita que uma ofensa gere em você uma amargura. Não estamos ilesos, muito menos imunes a passar por essas situações. Todos os dias passamos por situações difíceis, com pessoas que nos ofendem, com pessoas que nos magoam, com pessoas que nos criticam, que nos apontam, que querem jogar os nossos defeitos sobre o ventilador.
Todos os dias nós passamos por isso. Então, não permita que esse tipo de situação gere em você uma pessoa fria, calculista, uma pessoa que quer descontar em todo mundo todas as suas feridas. Pelo contrário, entregue nas mãos daquele que pode curar e mudar a sua história. Não permita que isso alimente a sua alma. Quando você deixa com que as ofensas, as críticas, os apontamentos, as fofocas, elas entrem na sua alma, aquilo vai alimentando e vai frustrando a sua vida. Alimente a sua alma com os valores de Deus, da sua palavra, enche a sua mente de coisas positivas, como dizia Jeremias em Lamentações 3, quero trazer à memória somente aquilo que me dá esperança. Então, lute contra essa armadilha do inimigo, que quer transformar você em uma pessoa totalmente amargurada. E caso o seu coração já esteja tomado pelo ódio, pela amargura, peça a Deus que te perdoe, que arranque de você esse sentimento, que purifique, que venha te resgatar desse lago, desse barro, desse podridão que é os sentimentos negativos. Que ele venha te redimir, te transformar e trazer em sua vida, em sua mente, em seu coração, a paz que excede todo entendimento. Que ele te dê forças para perdoar, para amar, para ser uma pessoa com compaixão, compassiva, com empatia e mude sua história. Tudo isso que nós falamos aqui nos lembra de uma história muito interessante. Escute bem, 1 Samuel, capítulo 25, a partir do versículo 10 em diante, nós vemos a história de Abigail, Nabal e Davi. Davi estava com seus valentes sobre os campos, e nesses campos, Davi sempre auxiliava, ajudava aqueles pastores que estavam naqueles campos a cuidar de suas ovelhas, protegendo-as contra assaltantes, contra outros animais, ou seja, de forma direta e indireta. Davi estava cuidando daquelas ovelhas, auxiliando aqueles pastores. Certa ocasião, Davi fica sabendo que Nabal, que era um homem rico, conhecido daquela região, e Nabal, por ter todas aquelas posses, ele tinha um defeito enorme. Ele era alguém arrogante, alguém soberbo, alguém totalmente autossuficiente, que se achava a última bolacha do pacote. Davi, por vez, quando ficou sabendo que Nabal ia fazer uma grande festa, ele manda um de seus oficiais, ou seja, um dos seus valentes, a ir até Nabal para pedir que mandasse para eles um pouco de comida, pois eles estavam vivendo ali no meio do mato, nas cavernas, naquele campo. E quando aquele homem chega a Nabal e se apresenta falando que era um dos servos de Davi, e que Davi havia lhe pedido pão, comida, carne, para eles comerem e festejarem entre si. Nabal, com o seu narizinho empinado, se achando o tal, começa a zombar, usar de sarcasmo com aquele homem. E que quando aquele servo vira para ele e fala Davi, ele fala assim, Davi? Eu nunca ouvi falar desse camarada. E Davi era um cara já conhecido, porque já havia matado o gigante Golias e a sua fama já havia se esparramado por todo lugar. Embora ele era um fugitivo de Saul pela perseguição invejosa de Saul, ele já era um homem bem conhecido.
e respeitado por toda a região. Porém, Nabal, quando aquele servo apresenta o nome de Davi para ele, dizendo que ele era filho de Jessé, Nabal, ainda mais sarcástico, continuou dizendo: eu sei lá quem é Jessé, não conheço nenhum camarada desse, e eu não vou tirar nada do que é meu para dar a nenhum homem por aí. Em outras palavras, ele poderia estar dizendo assim: eu não vou dar esmola para ninguém, eu não vou satisfazer a fome de nenhum morto de fome por aí. Ou seja, palavras ofensivas, arrogantes. Aí, aquele servo volta até Davi e fala: Davi, aconteceu assim, assim e assim. E Nabal te ofendeu, ofendeu seu pai e ofendeu a todos nós. Davi é tomado por ira. Davi era um cara sanguíneo, que não tinha dó de matar ninguém. Todo mundo que era seu inimigo, ele estaria pronto para tirar do seu caminho. Porém, quando o servo de Nabal vê tal situação, ele vai correndo até a esposa de Nabal, a bela e formosa Abigail. E quando ele diz para ela assim: minha senhora, o meu senhor tomou essa e essa atitude. E um detalhe, Davi mandou desembainhar a espada de todos os seus valentes e estão vindo contra a sua casa agora. Não adianta falar nada com meu senhor, porque ele é um cara de dura serviço. Ele não atende ninguém, ele não respeita ninguém. Abigail, sendo uma mulher sábia, lembra de Provérbios 14, que diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Lembra? Então, ou seja, Provérbios 14, primeiro, toda mulher sábia edifica a sua casa. Ela, por ser uma mulher sábia, ela manda pegar tudo que tinha de bom, de gostoso, de valioso, e manda colocar sobre os seus cavalos, e ela vai de encontro a Davi. Quando ela vê Davi, ela se prostra aos seus pés e começa a honrá-lo. E honrando ele, ela dizia assim: perdoe meu marido, ele é um homem de dura serviço. Está aqui tudo que você pediu. Não leve em consideração, porque ele é um homem mau e iracundo. Agora, perdoe a sua serva. Eu tenho certeza que você, como vai ser rei, você não vai querer levar sobre os seus ombros ou derramar sangue inocente. E no decorrer das conversas deles, ela apazigua o coração de Davi. Ela foi exatamente uma pacificadora em meio ao conflito, cuidando do seu próprio coração e do coração de Davi. Sintetizando a história, Davi a perdoa. E quando ela chega exatamente em casa, ela conta toda a história a Nabal. Nabal, amedrontado, tem uma morte súbita. E de repente, aquela mulher, com um coração sábio, um coração tranquilo, generoso, pacificador, uma mulher com mansidão e temperança, ela fisga o coração de Davi. E Davi, sabendo da morte de Nabal, ele manda buscá-la e ela se torna a mulher do grande e valente Davi, que tempos depois se tornou o grande rei de Israel. Fica aqui para nós essa aula dessa segunda-feira. Sejamos pacificadores em meio aos conflitos e cuidemos dos nossos corações para não cairmos nas armadilhas das provocações. Finalizo essa aula dizendo para mim e para você qual caminho nós iremos seguir. Do toma lá da cá, do fala o que quer e ouve o que não quer, do não leva o desaforo para casa, ou ficaremos na turma da resposta branda
desvia o furor. Mas a palavra dura suscita a ira. Qual das duas você vai decidir? Da palavra branda ou da palavra dura? Você decide. Paz e prosperidade seja sobre sua casa, sobre o seu lar e sobre a sua família. E que Deus venha falar de maneira sobrenatural em seus corações através da presença do Espírito Santo. Que essa aula que foi tremenda e poderosa, ela possa transformar cada conversa, cada diálogo, cada conflito, cada problema que atravessar o seu caminho. E entenda sempre que a resposta branda desvia o furor. A palavra dada na hora certa é como maçã de ouro servida em um tabuleiro de prata. Que aquele que responde antes de ouvir, ele é louco. E finalizo com Tiago 1,19. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E fuja do homem iracundo. E também fuja de ser, de se tornar um homem iracundo. Deus te abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.